Eurodólar intradiário. Neste vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Isto no princípio do mês, no princípio do novo semestre e com o Eurodólar a fazer novos máximos. De facto, ontem não havia rigorosamente nada e tudo indicaria que poderíamos ver aqui a continuação desta consolidação, tal como eu ontem apontava, mas de facto o que é certo é que o mercado continua bastante comprador de euro-dólar, continua bastante vendedor de dólares e a afastar-se bastante do dólar. Aliás, viu-se não só no euro-dólar, mas também noutras divisas, nomeadamente contra a libra, contra o iene japonês, contra o franco suíço. O dólar perdeu praticamente contra todas as principais divisas. Aliás, se olharmos aqui para o índice do dólar, vemos o índice do dólar a fazer novos mínimos, mínimos em torno dos últimos 3, 4 anos, com o preço aqui assim a chegar neste momento à volta dos 96. O euro-dólar, claro, esse fez novos máximos, tem vindo a registrar sempre novos máximos, e enquanto, digamos, o motivo, sem que haja eu creio que não podemos dizer que há aqui um único motivo para isto. Eu creio que esta situação aliás, como vemos aqui o gráfico diário, todos os dias haver um novo máximo do ano aqui nos últimos dias, nos últimos 5, 6 dias, é um afastamento, digamos, do dólar. Por outro lado, temos também a aproximação do limite das tais tarifas, da suspensão de tarifas, e eu creio que é isso também um pouco que o mercado está, digamos, expectante. Ou seja, quando nós vimos em 2 de Abril, no princípio de Abril, a imposição das tais tarifas recíprocas, vimos o euro-dólar a ganhar e fortes perdas do dólar. Neste momento, quando se aproxima exatamente a altura em que vamos ver ou não, digamos, o limite dessa suspensão e, portanto, se não houver acordos novos, novamente essas tarifas vão ser impostas e o mercado está a adiantar-se um pouco e a fazer exatamente isso. Isto em conjunto com, e talvez aqui eu possa definir como o único motivo para vermos este movimento do dia de ontem, uma vez mais em alta, pode ter sido o novo ataque de Donald Trump a Jerome Powell, quando foi divulgada uma nota manuscrita por Trump a Powell a dizer que ele tem de subir taxas de juros, baixar taxas de juros, tem de fazer com que os Estados Unidos poupem milhares de milhões de dólares, como diz o Donald Trump, em dívida pública de mais longo prazo, nos 10 anos, que é a tal dívida norte-americana que está no mercado. Ora, isso poderá ter dado aqui assim este novo impulso. De facto, o que nós podemos ver e vemos bem é que, por exemplo, se ainda há relativamente pouco tempo não tínhamos a certeza se tínhamos 2 cortes de taxa de juros aqui descontados no mercado, neste momento o mercado está a descontar não só estes 2 cortes que aqui vemos nas próximas, portanto esta de julho ainda não há, o mercado está à espera que não haja qualquer movimento nas taxas, mas já está à espera de um corte em setembro, um corte em outubro e provavelmente um corte em dezembro, ou seja, de repente estamos aqui com 3 cortes de taxa de juros. As yields obrigacionistas têm obviamente vindo a baixar também por essa via e tudo isso poderá estar a fazer com que, de alguma maneira, a justificar estas perdas do dólar constantes e a subida constante do euro-dólar. Hoje, vamos ver, o mercado, no entanto, está à espera ainda, não nos podemos esquecer dos dados desta semana, dos non-farm payrolls, nomeadamente. O número desses que, se forem baixos, poderão ainda aumentar mais estas expectativas de queda, de cortes de taxas de juros. É o que vai acontecer hoje, nomeadamente com o ISM. O ISM hoje, o manufatureiro, ele está a 48,5,
caiu de 48,7 para 48,5 nos últimos 2 meses. O mercado está à espera que ele recupere um pouco. Se continuar nesta tendência descendente e voltar a cair, provavelmente vamos ter mais ganhos do euro-dólar, mais perdas do dólar, na medida em que o mercado vai estar provavelmente a descontar mais seriamente os tais cortes de taxa de juros. No entanto, não é só este índice geral, mas também os subíndices do emprego, que também vão ser bastante escrutinados, nomeadamente vamos ver se este índice do emprego cair mais, a probabilidade de Jerome Powell acabar por ceder a estas pressões de Donald Trump acabam por ser maiores e, portanto, o mercado vai descontar mais cortes de taxa de juros e ainda, por outro lado, aqui os preços, se os preços continuarem a subir, aqui assim, se essa expectativa de preços continuar a subir, provavelmente então aí poderemos ter o tal recuo destas expectativas de cortes de taxa de juros. Temos ainda hoje o JOLTS, que o mercado está à espera que saiam mais ou menos à volta dos 7,3 milhões, ligeiramente abaixo do anterior, do mês anterior. Já tivemos os dados da inflação na Europa, que saíram rigorosamente em linha com o esperado, subiu de 1,9% para 2% a inflação global e de 2,2% para 2,3% a subjacente. Isso praticamente não teve grande implicação aqui no preço, como vemos, que continua aqui assim a fazer novos máximos. Hoje também aqui bastante atento, vamos estar ao painel em Sintra, ali no fórum do BCE, que vamos ter Christine Lagarde, vamos ter Jerome Powell, entre outros, mas de facto o que o mercado está mais à espera de ouvir as palavras de Jerome Powell. Se Jerome Powell, se vir que o Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos cede à tal pressão do Presidente norte-americano, poderemos ter então novos ganhos aqui no euro-dólar. Por outro lado, se mais uma vez ele continuar teimosamente à espera dos tais da situação da inflação, que a inflação recua, aí poderemos ter talvez aqui alguma possibilidade de vermos aqui o euro-dólar a respirar, ou o dólar a respirar novamente, o euro-dólar a fazer uma pequena correção antes de retomar a tal forte tendência ascendente que nós vemos por aqui. Bom, então vamos deixar desta parte mais fundamental e vamos mais aqui para os gráficos. Eu começaria aqui pelo gráfico semanal, em que obviamente ontem tinha dito que se fosse ultrapassado aquele máximo que foi este Fibonacci não teria qualquer sentido e foi o que aconteceu, porque não há qualquer correção e continua. O limpar destes tais 1,17 que eu já tinha referido aqui, continua a abrir perfeitamente e da forma como ele está, esta tendência ascendente, esta fortíssima tendência ascendente, apesar de já estar aqui a roçar, digamos, o terreno de sobrecompra, continua bem viva esta tendência ascendente e eu não vejo aqui grandes resistências antes dos tais níveis em torno de 1,19, em que eu tenho aqui os tais 1,1909, que é o máximo de setembro de 2021, e a projeção que eu já tinha aqui colocado há bem mais tempo, que nos dá aqui assim os 61,8% a 1,0928. Eu creio que é para lá que ele está a dirigir. Vamos ver em quanto tempo é que poderá ser atingido. Olhando aqui para o gráfico diário que já vimos anteriormente, não há muito a dizer, a não ser que mais uma vez o RSI mostra de alguma forma aqui assim estarmos a chegar à situação de sobrecompra, o que poderá dar aqui lugar eventualmente a uma correção. Para já o movimento continua a ser muito forte e mais uma vez não há aqui resistências até aos tais níveis que eu falava em torno de 1,19. Olhando para o gráfico a 4 horas,
a tal situação que eu tinha referido ontem, que tínhamos aqui esta consolidação, que eu acreditava que se mantivesse, mas se fosse quebrada, eu dei de alguma forma um objetivo à volta dos 1,18, que era praticamente a projeção do break desta área de consolidação que estava a ser feita. E de facto aconteceu, ele veio aqui a 1,18, voltou entretanto abaixo um pouco, e está novamente aqui em torno dos tais 1,18, e digamos que obviamente que depois desta consolidação, se o preço não romper estes tais 1,18, à volta de 1,18 que tem vindo a fazer, podemos assistir durante mais algum tempo a alguma consolidação a estes níveis. Caso isso aconteça, mais uma vez, temos aqui aqui marcado, que já aqui coloquei anteriormente, esta é a área dos tais 1,1909, 1,1920, que tínhamos visto aqui assim no gráfico aqui que eu dei, como no gráfico semanal e no gráfico diário. Mais uma vez, enquanto o MAC me dá aqui um forte ímpeto ainda ascendente no euro-dólar, o RSI mostra-me aqui a possibilidade de estarmos aqui a entrar mais uma vez em terreno de sobrecompra, ou seja, poder dar aqui o lugar a uma correção. Reparem que todos os gráficos nos estão a dar isso, isso é um sinal de que podemos estar muito perto dessa tal correção. No gráfico a uma hora, para terminar, acabei por colocar aqui mais uma vez uma linha de tendência ascendente, está praticamente coincidente com a média móvel, bom, neste momento está coincidente com a média móvel de 55 horas, que está aqui nos 1,1740. Esta, aliás, é uma área que já tinha aqui colocado anteriormente, foi resistência, agora é suporte, e estamos a falar entre 1,1745 e 1,1755, portanto, esta área é a área para já de maior suporte, de um suporte relativamente forte. Esta área da resistência, esta noite houve aqui um máximo a 1,1807, entretanto já tivemos aqui outro máximo a 1,1817, portanto eu diria que esta área que está a ser neste momento negociada e testada é uma área importante. Se isto partir, ok, vamos então para os tais 1,19 que marquei nos gráficos anteriores, e no entanto aqui a probabilidade de vermos aqui de alguma forma uma pequena correção poderá estar perto de acontecer. Eu estaria a olhar, ou vou estar a olhar bem para aqui para o MACD neste gráfico a uma hora, assim como o RSI também, a ver se consigo ver se aparece aqui de alguma forma alguma divergência que ainda não está bem definida. Eu diria que temos aqui assim a probabilidade de vermos uma divergência, na medida em que temos mais ou menos uma linha descendente aqui no RSI, enquanto pelo menos aqui o slope, a inclinação destes dois máximos é bastante maior e em alta. Portanto, há aqui a probabilidade de vermos isto. Eu não, digamos que não vou validar ainda esta divergência, mas começo a olhar para ela. Claro que o ser validada esta divergência, podemos ter para já uma pequena correção que leva até aqui ao suporte dado pela média móvel das 21 horas, ou seja, 1,1778 neste momento, à volta de 1,1780, digamos assim. E mais abaixo então os tais 1,1740, 1,1750 que eu tinha referido, isto para antes de continuar a tendência ascendente, que obviamente se mantém, e portanto aqui a única hipótese é haver aqui sim uma pequena correção, ou aqui, antes dela continuar em alta, ou o break desta área para vir então aqui aos 1,19. Neste momento eu estou mais inclinado para aguardar por uma correção para estes níveis, portanto entre um 17,50 e um 17,80, por assim dizer,
antes de a continuação deste movimento, mas como digo, isto hoje vai ser duro, vamos ter todos estes dados que já referi anteriormente, mais o Fórum de Sintra com Christine Lagarde e Jerome Powell, portanto vamos ter aqui sim mais volatilidade, se é que já não tivemos volatilidade suficiente nestes últimos dias. Bom, para hoje é tudo, desejo a todos bons negócios, um resto de um bom dia, e eu por mim estarei por cá amanhã uma vez mais com um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!